Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marciano Xavier, eu sou professor de Direito Processual Penal, Direito Penal, e eu vou trabalhar com os senhores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, a disciplina de Direito Penal Militar, tá certo? Nós encontraremos em vários encontros aqui e falaremos do Código Penal Militar, tá? Que é uma disciplina que cai no seu concurso. Desde já eu te ressalto e já coloco também à disposição que essa matéria não é um bicho de 7 cabeças, né? Só que ela precisa de uma dedicação, tá? E para isso eu estou aqui à sua disposição, vou te ajudar com o conteúdo e vou te ajudar, vou ficar à sua disposição para quaisquer dúvidas, para qualquer dúvida que possa surgir durante essa sua preparação para o concurso do seu sonho, tá, pessoal? Olha só. Eu sou concurseiro, hoje eu advogo, mas antes eu trilhei esse caminho que você está trilhando, que você está buscando, que é um concurso público, tá? Inclusive fui militar, fui soldado do Exército, depois sargento do Exército, e aí eu saí dedicando aí aos outros concursos, também fui para o Ministério Público Federal, passei analista do TRE e outros concursos, tá certo? Que tem. E digo a você o seguinte, tudo depende de você, pessoal. Tudo depende da sua preparação, da sua dedicação. E este concurso que você está se preparando, que agora é a nossa disciplina de policial, né? Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, e também já serve para você que vai fazer CFO, tá? Não é diferente, precisa de uma dedicação. E para isso, você vai fazer o seguinte, primeira dica que eu te dou, primeira dica, pessoal, esqueça essa situação de que, tem tantas vagas em determinado polo, eu vou escolher o maior, onde tiver mais vaga, ou então você já se inscreveu, fala, não, quantas vagas, se alguém perguntar para você, quantas vagas tem no seu polo? Você vai dizer, uma vaga. Esqueça o número de vagas. Para você, estude como se fosse uma vaga. Estou falando para você como experiência própria. Foi assim que eu fiz em todos os meus concursos, foi assim que eu fiz durante a minha preparação no direito e consegui sair em primeiro colocado na OAB, nota 10, porque eu sou melhor que os outros? Não. Porque é questão psicológica e preparação. Então primeira dica que eu dou para você, considere que só exista uma vaga no seu polo, tá certo? Porque aí você vai estudar, já vai jogar para o seu psicológico e você tem que, preparar como se tivesse uma vaga. Tem uma vaga, eu tenho que sair em quê? Primeiro colocado, entendeu? Porque aí você, se porventura você não consiga sair em primeiro, mas uma coisa é certo, aprovado você será, uma coisa é certa, aprovado você será, entendeu? E é um concurso que já digo para você, é um concurso brilhante, porque é uma carreira brilhante, pessoal. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, talvez, se não a melhor, está entre as melhores, talvez perdendo apenas para o Distrito Federal, no que tange a salários, né? Além de pagar bem, você ainda pode ascender, você pode crescer, você pode subir na carreira. Tanto a carreira de praça, né, que é soldado, cabo, sargento e até chega a subtenente, e depois você pode seguir, né, faz um curso, showa, e vai para primeiro, segundo tenente, e pode chegar até a major, tá certo? Esse concurso seu te dá ascensão até a major, tá? Ou você pode, inclusive, fazer concurso, depois que passar nesse, já está lá como soldado, fazer o CFO, porque aí você tem um avanço na idade, não precisa ter esta limitação de 25 anos, e você já é militar, então você ganha mais tempo para estudar, e você pode se tornar aí um oficial e chegar até a coronel. E você pode? Pode, pessoal. É questão de você planejar, de você dedicar, colocar nas mãos de Deus e falar, eu vou conseguir. Tá certo? Então, primeira dica, considere-se que seja uma vaga. E segundo, pense, a carreira é brilhante. Se a carreira é brilhante, eu vou dedicar. É pouco tempo, pessoal. É pouco tempo de preparação. Se é pouco tempo, deixe um pouco as festas, os colegas
da bagunça, porque nessa idade que você está, é normal, você quer ir para a chapada, quer ir para a festa, quer ir tal, dedica esses 2, 3 meses aí, né, esse tempo que tem para a prova, e depois você vai ter todo o tempo, inclusive dinheiro para você se divertir, tá certo? E para isso eu coloco à sua disposição, porque eu fui concurseiro, e eu sei que essa caminhada não é fácil, apesar de ser uma caminhada promissora, é uma caminhada que tira você da linha da pobreza, que tira você da linha de qualquer situação de penúria e coloca você lá em cima, tá certo? Isso aconteceu comigo, aconteceu com o professor Calmon, com o professor Luiz, com o professor Pedro Silas, né? Desses aí você tem 2 que passaram para juízo, o professor Calmon e o professor Pedro Silas. Pensa que foi fácil? Não, foi difícil, mas conseguimos, então você também pode conseguir. E eu acredito em você, Allah que acredita em você, agora você tem que acreditar em você, tá certo? Porque, como dizia Henry Ford, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Porque se você pensa já que, não vou conseguir, é pouco tempo para estudar, comecei agora, ou etc., você já está colocando para o seu subconsciente e consciente que você não vai conseguir. Você vai dizer para você, com a graça de Deus, eu vou passar nesse concurso, eu vou fazer minha parte, vou estudar como se fosse uma vaga só, tá certo, pessoal? Estou à sua disposição na internet, meu e-mail está aí, você é marciano.neves@hotmail.com, tem o e-mail também que está no material, e você pode mandar suas dúvidas e etc, tá certo? Então vamos lá. Direito Penal Militar, que é a nossa disciplina, tá? Código Penal Militar. A nossa primeira parte hoje, porque vamos até o artigo 52, por ali, né? E hoje nós estudaremos do artigo 1º ao artigo 7º, artigo 8º, tá certo? Já vamos matar aqui 8 artigos e com exercícios no final, tá certo? Vamos lá então. Nesta nossa primeira aula, tá? Estudaremos o Código Penal Militar. E o Código Penal Militar, senhores e senhoras, é o Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969. Este Código Penal Militar, ele trata das condutas tipificadas como crime. O que é isso, professor? Conduta é uma atitude, é um fato, é um acontecimento praticado por um ser humano, praticado por você, policial militar, praticado pelo soldado do Exército, pelos integrantes do Exército, Marinha Aeronáutica, ou, eventualmente, por um civil. Por exemplo, se você perguntar para mim, o que é isso, Código Penal Militar? É a lei que define as regras criminais no âmbito militar. Por exemplo, Marciano, professor, se eu em serviço lesionar um cidadão, eu fui fechar a tampa do camburão e torei a orelha dele, professor, deu lesão corporal. Isto é crime? Você tem que buscar no Código Penal Militar. É o Código Penal Militar que vai dizer se é crime ou não. É crime, lesão corporal. Claro que aí você vai ter o direito de defesa e pode provar que isso você estava no estrito cumprimento do dever legal, você estava em serviço, não houve negligência. Ou então o sujeito não queria ser algemado e você teve que algemá-lo à força. Nisso aí ele caiu e lesionou. É crime? É crime, lesão corporal. Agora, você vai ser punido? O Código Penal Militar vai dizer não, porque você usou da força moderada, não, porque você estava no estrito cumprimento do dever legal. Este Código Penal Militar, essas regras, para você, policial militar, é extremamente importante. Por isso que agora está cobrando no seu concurso o Código Penal Militar. Por quê? Porque disciplina, porque trata das condutas criminosas, das condutas definidas como crime, e também das regras de aplicação da lei penal militar, das regras de aplicação da lei penal militar. Então é isso que nós vamos estudar, tá certo? Pessoal, você certamente
terá muito menos problema do que estão na tropa, porque você vai estudar o Código Penal Militar. Você já vai entrar na sua academia, já vai entrar no Cefap, no curso de formação, já sabendo das regras básicas, das regras elementares do direito penal militar. Mas, professor, eu não sou formado em direito, eu só tenho o 2º grau. Fica difícil aprender? Pessoal, nada é fácil. Não vou falar para você que é fácil, mas não é impossível. E é bom que seja difícil, porque assim você vai tirar seu concorrente. Mas já digo para você, não é bicho de 7 cabeças. Você vai ver nessa primeira aula que dá para você fechar a matéria de direito penal militar. Aliás, professor, eu não vou fechar só essa matéria, não. Eu vou fechar todas as matérias, porque eu já coloquei na minha cabeça que só tem uma vaga. Aí, garota, é isso mesmo. É assim que fala o vencedor. Então, vamos lá, senhores. Nosso primeiro item. A aplicação da lei penal militar. Né? Esta primeira bateria de artigos vem tratar de como é que se aplica o direito penal militar, as regras gerais. Não está tratando ainda do que é crime e do que não é crime, somente das regras gerais. A começar por este item, princípio da legalidade. O princípio da legalidade, pessoal, ele está lá no artigo 1º do CPM. Quando falar em CPM para você, muito bem, ó, falou em CPM, você já sabe que é Código Penal Militar. Repita comigo. Código Penal Militar. Quando falar em CPPM, é Código de Processo Penal Militar. Código de Processo Penal Militar. O Código Penal Militar cuida das regras inerentes aos crimes e à aplicação da lei penal. Das regras inerentes aos crimes. Será que lesionar é crime? E um policial que dá o tiro no outro em serviço é crime? E o policial que pega a carteira do sujeito e não entrega na Polícia Civil, some com a carteira, é crime? E aí, professor? Eu vou buscar no CPM e no CPPM. Você vai buscar no CPM, no Código Penal Militar. Porque o código é a lei que disciplina os crimes. E é a lei que trata das regras de aplicação da lei penal militar. Tá certo? Muito bem. Agora, o CPPM, o Código de Processo Penal Militar, não cuida dos crimes, não cria crimes, não versa sobre a aplicação da lei penal militar. O Código de Processo Penal Militar, ele cuida das regras de processamento. Como é que se processa um policial militar que pratica um crime? Opa, primeiro tem um inquérito policial, depois o Ministério Público oferece denúncia. O inquérito policial tem um prazo para terminar. Qual é esse prazo? Opa, se o policial estiver preso, tem que terminar o IPM, o inquérito policial militar, em 20 dias. Se ele estiver solto, termina em 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20. Isto você está cuidando das regras. Eu sempre falo que o CPPM cuida das ferramentas para que a lei penal seja aplicada. O CPPM cuida do procedimento, ou seja, como fazer? Como proceder? Isto é o Código de Processo Penal Militar. Agora, onde está previsto que ficar com a arma da Polícia Militar, subtrair a arma da Polícia Militar é crime? Onde que está previsto que isto é peculato ou furto? É no CPM, no Código Penal Militar, ou no CPPM? Muito bem, no Código Penal Militar. Como fazer para processar esse policial? Busca a regra no CPM ou no CPPM? Parabéns para você, no Código de Processo Penal Militar. Entendeu, pessoal? Definido isto, feita esta diferença, fica fácil, então, agora prosseguirmos já no artigo 1º, tá certo? Tá? Então, vamos lá. O artigo 1º da regra do Código Penal Militar, ou seja, o artigo 1º do CPM,
Diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Parece que é um trem de outro mundo, não parece? Fácil, pessoal. Fácil. Você no final vai dizer, nem precisava de você, Marciano. Depois você saiu, matava. Então, você vê como é fácil? Não há crime sem lei anterior que o defina. Senhores, para ter um crime, para que algo seja crime, tem que ter uma lei antes definindo o que é crime. Porque o que não for previsto como crime é liberado. Entendeu? É liberado. Por exemplo, pessoal, por que lesionar a orelha do preso que você está levando para o CISC é crime? Porque tem uma lei dizendo que é crime. A anterior significa, se alguém praticou um fato hoje, a pergunta é, tem uma lei definindo que esta conduta é crime? Tem. De quando essa lei? É de um dia antes do fato. A lei já estava em vigor. A lei já estava valendo. Então é crime. Vamos imaginar o seguinte. Uma conduta, porque a conduta é algo que um ser humano pratica. Uma conduta é algo que o ser humano pratica. Tá certo? Imagina os senhores que não tivesse. O crime de lesão corporal foi criado hoje nós estamos exatamente no mês de novembro. Imagina os senhores que, faz de conta que não tem crime de lesão corporal. Faz de conta. Você que está me assistindo lesionou um sujeito hoje. Em dezembro saiu uma lei criando esse crime. Você vai ser punido? Não, porque no dia que você praticou a conduta, não tinha uma lei definindo esta conduta como crime. É isso que quer dizer, tem que ter uma lei anterior. Anterior do quê? Antes do quê? Da sua conduta. O que é conduta? É uma ação humana. O que é uma ação humana? É algo praticado através de um verbo. Toda conduta vem com um verbo. Coloque isso na sua cabeça. Matar alguém. Olha o verbo matar. Lesionar. Olha o verbo. Causar lesão corporal. Ameaçar. Subtrair. Entendeu? Exigir vantagem devida. O policial que está lá na barreira e fala para o sujeito, se você me pagar tanto, eu não lavro a multa para você. Exigir vantagem devida. A conduta humana, coloca para você, conduta, ela é expressada através de um verbo, porque é um fazer, é uma ação, é um agir. Ora, esta ação tem que estar prevista numa lei como crime, senão não pode ser punido o indivíduo. A conduta pode até ser imoral. A conduta pode até ser imoral. Por exemplo, pessoal, manter relação sexual com filha ou com filho no Brasil é crime? Não. Por quê? A menos que o pai ou a mãe forçou o filho ou a filha a manter relação sexual. Porque se não forçou, não teve estupro. Foi relação consentida. Se é maior de 16 anos, já pode consentir. Está aí. Mas é imoral manter relação sexual com o filho? Claro que é. Isso é repugnante, professor? Claro que é. Mas não chega a ser crime. Por que não é crime? Porque não tem uma lei dizendo que isto é crime. Manter conjunção carnal com o filho. Não tem. Se não tem, não é crime. É isso que quer dizer princípio da legalidade. Uma conduta para ser crime tem que estar prevista numa lei. E esta lei tem que ser antes da conduta. Porque se for depois da conduta, a lei não pode voltar. O que se chama de a lei não pode retroagir. Que eu dei um exemplo para você. Você lesionou o sujeito em novembro, só em dezembro surgiu uma lei. Você vai falar, eu estou livre, porque no dia que eu fiz isso, não era crime. É isso que quer dizer, senhoras e senhores, o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Defina o quê? Defina o crime. E definir o crime é criar
o artigo lesionar alguém, exigir, definindo, a exigência, está definindo o verbo. Este tem que ser anterior à conduta. Tranquilo, pessoal? Quando falar para você em princípio da legalidade, é isso. Opa. O que eu entendo por princípio da legalidade? Primeira parte, professor. Uma conduta para ser crime tem que ter uma lei antes dela. Porque se não tiver lei prevendo aquela conduta como crime, se não tiver uma lei descrevendo, se não tiver uma lei que coloca lá um artigo com aquilo que o ser humano vai fazer, é permitido, pode até ser imoral, pode até ser repugnante, a sociedade pode até repelir, não gostar, mas não é crime, tá certo? Tá? Isso que é esta primeira parte. A segunda parte do mesmo artigo vem dizendo o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, isso eu já sei, professor, nem pena sem prévia cominação legal. Sabe por quê, pessoal? Porque um crime, ele, além da conduta, ele tem uma conduta, esta conduta tem que estar prevista em lei. E todo crime vem uma pena. Esta pena também tem que estar prevista em lei. Por isso que fala, nem pena sem prévia cominação legal. A pena de prisão, a pena de reclusão, detenção, a pena de suspensão do seu posto, da sua graduação, tem que estar previsto numa lei, senão você não pode sofrer uma sanção, você não pode sofrer uma consequência que não esteja prevista em lei. Sim, professor, tem que ser assim mesmo, porque se imagina ainda mais no regime militar. Vai que um tenente, que um capitão, que um major, ou que um sargento não goste de mim, vai querer me punir. E aí ele pode escolher qualquer pena, né, professor? Por exemplo, ele vai falar para mim, você vai ficar aí, 10 dias de pernoite aí, né, como porque você praticou um crime. Para aí, ô sargento, capitão, onde é que está prevista esta pena? Entendeu? Ora, não está previsto, mas eu estou criando. Não é o senhor que cria pena. Quem cria pena é a lei, porque a lei é que comina a pena. Cominar significa prever em uma lei. E quem faz lei é o Congresso Nacional. Entendeu? Tá? Imagina os senhores, imagina as senhoras, se não tivesse esta garantia. Se não tivesse essa garantia, bastava o cara não gostar de você. Bastava o cara não ir com a sua cara. Falei, não, você vai fazer o seguinte, vai ficar 30 dias aqui sem ir em casa. Sim, mas para aí. Onde é que está previsto isto como pena? Não está previsto. E eu que estou mandando aqui, quem manda sou eu sou o comandante. Não, negativo. Aí o senhor está incorrendo, inclusive, em abuso de autoridade. Por quê? Não está previsto isto como pena. O artigo 1º do Código Penal tem duas situações muito bem descritas. Primeiro diz que não há crime sem uma lei que antes crie esse crime. E segundo, ele fala da pena. Só pode ter pena, só pode ter sanção, se esta pena, se essa sanção estiver prevista em uma lei. A lei cria a pena. A lei cria o crime. A lei cria o crime e também cria a pena. Por isso que tem lá, quando fala, por exemplo, do peculato, né? Lá no Código Penal Militar, que é o sujeito que subtrai a arma que fica no seu poder, é o policial que some com o rádio, entendeu? Ele vai praticar peculato. E qual a pena do peculato? 3 a 15 anos. Esta pena está cominada. É uma cominação. Se não tivesse essa pena, você não seria sancionado. Por quê? Porque o artigo 1º do Código Penal Militar exige. E foi muito bem interessante, muito bem colocado. É o 1º artigo, pessoal. O 1º artigo do Código Penal Militar já vem duro nesse sentido. Para aí. Para aí, Brasil. Para aí, Forças Armadas. Para aí, policiais militares e Corpo de Bombeiros. Crime não é vocês, comandantes, que criam. Crimes não é você, soldado, que cria. Você, cabo, sargento, tenente, capitão, major, tenente-coronel ou coronel. Não. Crime, quem cria é a lei. Ponto. Segundo ponto.
a sanção, a consequência desse crime. Não é você que cria juiz. Não é você que cria advogado. Não é você que cria desembargador. Não é você que cria ministro. E nem você, comandantes, vocês, comandantes. Quem cria é a lei. Porque a lei é que comina. E cominar significa criar. É a lei que disciplina. É a lei que vai prever a pena. E não sou eu e nem você. Tá certo? É isso que quer dizer. A pena não somos nós que definimos. Eu sou juiz, por exemplo. Não gosto de você, réu. Por mim, eu daria para você 100 anos. Sim, mas você não pode, Marciano. Não é você que define a lei, a pena. É a pena definida. Porque diz o artigo 1º, nem pena sem prévia cominação legal. Prévia significa o quê? Que a pena também tem que estar prevista antes do crime ser acontecido. Antes de você, policial ou civil, cometer algum fato. É isso que quer dizer o princípio da legalidade. Pergunta a você, alguma dúvida? Porque se ficou com dúvida, lembre sempre o seguinte, você não está estudando para 1.200 vagas, não. Você está estudando para uma vaga. Então você tem que saber, não é saber 80%, é 100%. Entendeu? 100%. E se depender de mim, você vai a 150%. Porque eu vou à exaustão, pessoal. E tenho comigo o seguinte, tá? Eu lembro que um dia, pessoal, pra você ter uma ideia, tudo é força de vontade. Eu era magrinho. Ah, muito bem. E hoje você é forte, né, professor? Não. Também não precisa esculachar. Mas quando eu estava no exército, eu era bem magrinho. E eu fui fazer o curso de cabo. Tá? Magrinho, fifinzinho, como diz o outro, foi fazer o curso. Um cabo me chegou, ele já era cabo do exército, né? E falou assim, Marciano, é melhor você sair desse curso, que você não vai aguentar esse curso. Aliás, não era curso de cabo, era curso de sargento. Né? O cabo chegou e falou, Marciano, você não vai aguentar esse curso. Esse curso é pesado, não vai aguentar. Eu disse a ele, cabo, escreva aí. Daqui eu só saio de duas formas. Ou morto ou formado. Mas desistir jamais. Falei para ele, pode anotar aí. Daqui eu só saio de duas formas, cara. Ou morto ou formado. Se eu não aguentar, eu vou à exaustão e morro. Mas se não, eu vou sair formado. Sair formado, né, sair em quinto lugar e colocar. Mas também só tinha 5 vagas, né, professor? Não, também não é assim. Tinha muitas vagas. Sair em quinto colocado. Entendeu, pessoal? Então, tudo depende de você. É força de vontade, tá certo? É disciplina. Eu sempre digo o seguinte, se você falar, eu vou subir naquela montanha, eu vou no pico daquela montanha. Você vai no pico daquela montanha. Doa a quem doer, inclusive a você, porque tudo na vida depende de esforço. Quanto mais alto o cargo, quanto mais complexo, mais disputa. E hoje o concurso da polícia não é que nem antigamente, que fazia um concurso, aí eu sobrava a vaga, negativo, está mais disputado do que vestibular, entendeu? Por quê? Porque o salário é ótimo, a carreira é brilhante, então isso fez com que várias pessoas, inúmeras pessoas, buscassem isso como forma de sustentação ou como profissão. Tá certo, pessoal, porque é uma carreira brilhante. Então, por isso que você não fique com isso na cabeça. Ah, tem muitas vagas. Não, tem uma vaga. Beleza? Então, 100%. Vamos lá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Já sei, professor. Todo crime tem que estar previsto numa lei. E não basta que esteja previsto numa lei. A lei tem que ser antes do fato. A lei tem que ser antes da conduta. Muito bem. Nem pena sem prévia cominação legal. A pena também tem que estar previsto numa lei, porque legal vem de lei. E não basta estar prevista a pena, professor. A pena também tem que ter previsão prévia. Eu pratiquei a conduta hoje. Criar uma pena amanhã. Vai aplicar em mim? Negativo, porque não é prévia. Agora a pena foi criada ontem. Pratiquei um fato hoje. Fumo, falar que nem o outro. Aí não tem jeito. Porque aí já a lei que criou a pena é antes do fato. Aí sim. Ah, não, a lei que criou a pena foi depois do fato.
não pode voltar, não pode retroagir para prejudicar o autor do fato ou suposto criminoso negativo. Entendemos isso? Tranquilo? No final nós temos inclusive o exercício para ver se você realmente entendeu. Então vamos lá. O segundo artigo vem tratar da lei supressiva de incriminação. Olha só, é bom que você entenda o tópico, o princípio da legalidade. É como se eu ficasse bem aqui e falasse assim, pessoal, fala para mim sobre o princípio da legalidade. Você fala, professor, o princípio da legalidade traz duas consequências. O princípio da legalidade quer dizer o seguinte, quer dizer que não há crime sem uma lei que defina esse crime, e essa lei tem que ser antes do fato. Muito bem. Segundo, a pena também, a consequência, a sanção, tem que estar prevista numa lei prévia. Parabéns para você, é isso mesmo. Então você vai no tópico e o artigo define o tópico. Olha o que diz isso aqui, olha o tópico. Lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Lei supressiva. Aqui, ó, supressiva, esta palavra aqui quer dizer extinção. Algo que acaba, algo que foi suprido, acabou. Incriminação, o que era crime, deixou de ser crime. Professor, estou ligado. Então, na verdade, é algo diferente do artigo 1º. No artigo 1º, a lei cria o crime, a lei cria a pena, professor. Nesse artigo 2º aqui, ó, uma lei veio e retirou o crime, e extinguiu o crime, e aboliu o crime, chamado de abolitio criminis. Abolição do crime, extinção do crime. Isto chama-se lei supressiva de incriminação. O que era crime, deixou de ser crime. O que acontece? Está aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Cessando, em virtude dela quem? Da lei, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível. Salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Bicho de 7 cabeças, não é. Primeiro que você já entendeu o tópico. Olha, acompanha aqui. Vamos dividir esse artigo para você chegar lá na prova e brincar com a prova. Olha aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Até aqui. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Muito bem. Senhor, está dizendo o seguinte. Imagina o seguinte. Até julho tinha uma lei que disciplinava determinada conduta como crime. Tá certo? Essa lei foi revogada. Ou seja, essa lei é uma lei supressiva. Tá certo? Mas teve um monte de soldados, de policiais militares, integrantes até mesmo do exército, que praticaram esse fato em junho, em maio, em abril, antes de ser extinta esta lei. E o processo deles está correndo, o processo está em andamento. Porque os senhores sabem, um processo demora, porque tem um inquérito policial, depois tem denúncia, tem o direito de defesa, demora. Durante o curso do processo em andamento, Congresso Nacional cria uma outra lei dizendo, não é mais crime. Eu que estou respondendo o processo. O que vai acontecer comigo? Eu que já fui, você que está me assistindo, já foi condenado. Está até executando pena, ou está prestes a executar pena. O que acontece? Deixaremos de ser punidos. Porque se a lei desconsiderou aquela conduta como crime, ela volta, ela retroage para alcançar aqueles fatos de junho, de maio, de abril, de março, para trás. Por isso que fala, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. É como se fosse aqui assim, para você entender essa primeira parte.
tem uma lei, essa lei criou um crime. Tá certo? Ok? A lei que criou o crime, tranquilamente. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. Opa! Veio uma lei nova. Imagina os senhores que nós estamos aqui em 2008. Em 2013, uma nova lei veio e extinguiu o crime. Tá certo? Fez uma extinção do crime. Beleza? Beleza. Senhores, não interessa processo que está em andamento ou processo que terminou, tá? Essa lei, porque ela extinguiu o crime, ó, está morto, está morto esse processo. O sujeito está livre. Por quê? Porque ninguém pode ser punido, né, por um crime que uma lei posterior extinguiu. Lei supressiva. Esta lei é uma lei supressiva, porque acabou com o que era crime. Mas, professor, e essa lei de 2013? Lembra, professor, que vamos imaginar que o fato ocorreu em 2009, professor. Essa lei é de 2013. O fato ocorreu em 2009. A conduta ocorreu em 2009. Por exemplo, professor, vamos citar como exemplo só. A lei do peculato, o policial que fica com a arma, vende a arma, some com a arma, pratica peculato. Imagina o senhor, professor, que ó, essa lei já é lá de 1969, tá certo? Em 2009, o sujeito praticou esse fato, ele praticou um peculato, professor. Imagina o senhor, professor, que em 2013 falou assim, ó, acabou com o crime de peculato. O senhor está dizendo que aqueles policiais que estavam respondendo o processo, aqueles policiais que foram punidos, todos estão livres? Sim, professor, nada, professor. Porque em 2009, quando ele praticou peculato, era crime ainda. Deixou de ser crime só em 2013, professor. Então não teria que beneficiar somente aqueles policiais que praticarem o fato após 2013? Não. Porque o artigo 2º fala... O artigo 2º autoriza dizer que a lei que extinguiu o crime, ela volta, ela retroage, inclusive para beneficiar todo mundo que porventura incida ou estiver incidindo naquele crime, que tiver praticado aquele fato. Por quê? Porque ninguém pode ser punido quando uma lei posterior acabar com o crime. Lei supressiva de incriminação. É isso. Entendeu, pessoal? É como se fosse assim, ela volta, ela retroage. Tá certo?